Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Somos o Experimento 1 e este é um programa um tanto diferente do que estamos acostumados a gravar. Devido às peripécias do destino, hoje sou só eu falando com você, caro ouvinte, sobre direitos dos animais, tecnologia. O enfoque é uma viagem ao passado. Bem, começamos o programa de podcast sem nos apresentarmos, né? As nossas visões de mundo, as nossas experiências com o tema, e achamos interessante agora começarmos a fazer isso melhor. Bem, meu nome é Leandro, eu tenho 27 anos e a primeira vez que eu ouvi falar em direitos dos animais de uma forma não lúdica, né, fora das brincadeiras com os meus colegas, eu era estudante no ginásio e achava tudo isso uma enrolação. Não pensava sobre se animais tinham direitos. Enfim, acreditava com o senso comum, né, de que animais de estimação, de certa forma, deveriam ter certos privilégios pelo seu convívio com os seres humanos, né? A nossa afeição a eles seria a única garantia de direitos. Isso por volta, né, do longínquo ano de 2004. Hoje as coisas passam bastante rápido, né? Inclusive, em comparação, tudo começou com uma amizade que eu nutri com a namorada de um amigo meu. Na verdade não era bem uma amizade, né? Eu detestava ela, porque ela levava o brother embora, né? E aí ele se afastou da turma, saía menos, enfim. O ponto não é esse. O ponto é que ela era vegetariana, ovo-lacto-vegetariana, né? E se tinha uma coisa que já não me importava, naquela época, com isso fez eu ficar ainda mais frio sobre esse tipo de coisa. Piadas foram contadas. Eu lembro de uma mochila que a gente recebeu na escola pública na época, do governo do estado de São Paulo. E só pra provocar, eu era aquele guri chato, sabe? Eu escrevi com corretivo na minha mochila: coma mais carne. Era tipo, não que eu achasse que eu tivesse uma opinião muito formada sobre isso, mas era só pra fazer birra, né? Coisa de garoto, de pré-adolescente, né? O adolescente. Hoje os adolescentes estão adolescentes cada vez mais cedo, não é verdade? Enfim. Meus amigos, em geral, não tinham amigos vegetarianos ou que tivessem algum tipo de cultura sobre isso, né? E inclusive muitos achavam engraçadas, piadas, as coisas todas. Nessa hora você já deve estar pensando que pessoa horrível, né, faria esse tipo de coisa. Muita coisa aconteceu, né? No final das contas, aquela amizade que eu nutria há tantos anos, que era uma amizade de infância,
acabou que veio a se desfazer, né? E eu acabei me tornando amigo da garota e, de certa forma, passei a ouvir sobre os seus pontos de vista, né? E fazia bastante sentido. Afinal, questão dos custos que se tem com a carne, não só os custos econômicos de você produzir carne, de você produzir animais para sacrifício, principalmente bovinos, né? Mas também o custo ético, uma discussão ética sobre isso, do porquê teria algum direito de comer carne, né? Como toda grande novidade, eu busquei na internet, em fóruns, principalmente fóruns e Orkut, né? Sobre esse tema e acabei por tentar entrar no vegetarianismo. É impressionante a diversidade que hoje se tem de textos escritos por pessoas das mais variadas, sem uma especialização, uma necessidade de ser especialista em algo. Quer dizer, a forma como a internet passou nessa relação a ser muito democrática, né? O alcance de páginas, a gente não imaginava a lógica que estaria por trás do que hoje temos no Facebook, por exemplo, né? No Twitter, no Instagram, enfim. A coisa me parecia certa a se fazer. E não foi por um apelo emocional que eu tomei essa decisão. Acreditei simplesmente que, como as coisas que a gente faz, as escolhas que a gente faz, baseada no nosso senso de certo e errado, e daquilo que é bom pra gente e que é bom para os outros, é bom para, né, para nossa relação em sociedade, eu tomei aquilo como verdade pra mim. Fui ovo-lacto vegetariano por 8 anos. E é isso para você ver que não é necessário você ter uma grande mudança na sua vida, uma mudança drástica na sua vida para você deixar de comer carne. Mas não se resumia apenas a comer carne. Eu não queria consumir couro, entre outras coisas. Apesar de não ser vegano, eu tentei traçar uma vida ética, com base numa vontade de me tornar uma pessoa melhor com a minha própria consciência. Desde aquele tempo a gente tinha muito essa ideia de que o vegetariano é chato, o vegano é chato, você se tornou vegetariano, então você vai ficar dando lição de moral nos seus colegas e tudo. Eu não tive isso. E não acredito também que esse seja um ponto geral, um ponto comum no vegetarianismo, no veganismo, no ativismo pelo direito dos animais. Acredito que você pode sim apenas discutir sobre isso com as pessoas quando elas dão abertura para você discutir sobre isso com as pessoas do seu ciclo mais íntimo. Mesmo porque quando você obriga... você tenta obrigar as pessoas a pensarem como você acaba afastando as pessoas. Fica essa observação para outras experiências com ativismo, né? Você pode achar que
descobriu a roda, mas você, quando olha para o passado e vê como que você agia com as outras pessoas, você não se importava com a causa delas, e é muito cômodo no momento que você toma aquilo para si, você passar a agir de uma forma que censure as pessoas de chegarem às conclusões, a conclusões parecidas com as suas, né? Não vou dizer que é fácil, quer dizer, principalmente no passado e num passado recente. Você ser vegetariano quando você não tem um grande talento gastronômico, você passa por alguns apertos se você não faz aquele seu kit de primeiros socorros alimentares para que você sair com seus amigos, ainda mais numa cidade grande como São Paulo, e num estado grande como São Paulo, que você precisa conhecer os lugares que servem uma alimentação, enfim, porque é a parte mais difícil de um ativismo pelos animais, acredito que seja assim a alimentação. Em matéria de roupas, testes, produtos com testes em animais, entre outras coisas, você não enfrenta tantas dificuldades. A dificuldade maior é o que eu vou comer agora. Se você não tem um planejamento, um regramento sobre isso, você vai passar maus bocados e é possível desistir, né? Se não, você segue. Ah, mas ovolactos podem comer queijo, né? Podem comer salgados, né? Alguns tipos de salgados, entre outras coisas. Você não precisa necessariamente comer só vegetais. Mesmo assim, tem vezes que você não sabe qual é a procedência do alimento que vende na rua. Você não sabe, por exemplo, quando você come num bom prato, num restaurante de baixo custo, né? Acessível. Você não sabe o que usam no feijão. Você não sabe o que usam de tempero na casa dos seus amigos. Já cheguei a ser convidado a almoçar na casa de uma amiga, por exemplo, e eles, né, ela estava tentando entrar nessa, como ela dizia, uma onda do vegetarianismo, e chegamos lá na casa dela e no feijão tinha carne. E ela separava o feijão, mas separava depois que foi cozida a carne, né, com o feijão. E isso dificulta bastante. Por dois motivos, né? Um, que você acaba pensando, nas implicações aquela forma que aquele alimento é preparado. E outra coisa é quando você pensa no sabor, né? Que ali aquele sabor, ele não é um sabor puro, não é um sabor, né, descomprometido com isso. A coisa ficou mais fácil para mim quando eu me mudei para Aracaju, porque eu morava com os meus pais. E a história foi que, assim, eu com 15, 16 anos, eu já tinha passado a maior parte do tempo longe dos meus pais, né? E principalmente meu pai veio embora aqui para Aracaju, minha mãe foi depois, alguns anos depois, e eu fiquei por lá sozinho e precisava me virar nesse sentido
com um tanto mais de dificuldade. Claro que tinha alguns familiares e tal que até respeitavam, me chamavam para almoçar na casa deles e tudo. Eu era uma pessoa assim que tinha um certo apoio em família. Imagino como deve ser quando você não tem nenhum, né? Mas quando eu finalmente vim pra cá, pra Aracaju, aí a coisa mudou bastante, né? E tanto mudou que eu passei 2 anos vegano, mas o interessante é que hoje aconteceu muita coisa e apesar de eu respeitar a atitude de quem escolhe, eu não sou mais, né? Bem, essa é a minha história. No próximo episódio, vocês irão conhecer a história de Tainara e de alguns outros colegas. Espero que tenham gostado e até a próxima.